Olá a todos. Em 1045, o Papa Bento IX renunciou ao papado. O Papa Gregório VI, que era tio dele, para livrar a igreja do sobrinho indesejado, convenceu a renunciar e tornou-se de imediato seu sucessor. Gregório VI demitiu-se em 1046 porque veio à tona um conchavo entre o tio e o sobrinho, o que a igreja chama de simonia. Aliás, a título de curiosidade, simonia é quando ocorre venda de favores divinos, bênçãos, prosperidade material, cargos eclesiásticos, bens espirituais, coisas sagradas, perdões, objetos ungidos em troca de dinheiro. É basicamente o ato de pagar por sacramentos e, consequentemente, por cargos eclesiásticos ou por posições na igreja dentro de uma determinada hierarquia. Bem, continuando a história, o sucessor de Gregório, o Papa Clemente II, morreu em 1047 e Bento IX, por razões diversas, conseguiu tornar-se Papa novamente. O exemplo também muito conhecido de renúncia de um Papa é o caso do Papa Celestino V, em 1294. Depois de apenas 5 meses de pontificado, ele fez publicar um decreto declarando solenemente que permite que um Papa renuncie ao cargo e, em seguida, ele próprio renunciou ao cargo. Daí viveu 2 anos como eremita, mais tarde foi canonizado, e o decreto papal emitido por ele levantou dúvidas e questionamentos desde então entre os canonistas sobre a possibilidade real de uma renúncia papal que seja efetivamente válida. O Papa Gregório XII, 1406-1415, também renunciou para acabar com a grande cisma do Ocidente, que havia chegado ao ponto onde 3 pretendentes ao trono papal, no caso o Papa Gregório XII, o antipapa romano Bento XIII, do papado de Avignon e o antipapa João XXIII, do Conselho de Pisa, se degladiavam a fim de obter o cargo máximo da Igreja Católica. E antes de renunciar, formalmente convocou o Concílio de Constança e permitiu que esse elegesse o seu sucessor. Bem, todos devem se lembrar que em 11 de fevereiro de 2013, por razões de saúde, sobretudo por razões políticas, o Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, alemão, anunciou oficialmente a sua renúncia a partir de 28 de fevereiro daquele ano, precisamente às 20 horas em Roma, no Vaticano. Embora muito incomum, a renúncia do Papa é uma possibilidade contida expressamente no parágrafo 2º do cânone número 332 do Código de Direito Canônico, que estabelece, conforme edição da livraria Editrice Vaticana, que é a editora oficial do Vaticano, que se acontecer que o Romano Pontífice renuncie ao seu munus para a validade de requerer que a renúncia seja livremente feita e devidamente manifestada, mas não que ela seja aceita por alguém. Ou seja, a lei canônica não especifica uma determinada pessoa ou entidade a quem o Papa deva demonstrar ou explicar sua renúncia, deixando em aberto a possibilidade de o fazer no seio da própria Igreja ou declarando ao mundo em geral publicamente. Alguns analistas, inclusive, acreditam que o colégio cardinalício, ou pelo menos o decano do colégio cardinalício, deverão ser informados da denúncia, porque os cardeais devem estar absolutamente certos de que o Papa renunciou ao cargo antes de prosseguir com a eleição de um sucessor, por meio do que nós chamamos de conclave. Durante esse período é declarado o que chamamos também de tempiscere vacanti, quando o Vaticano é administrado basicamente pelo Carmelengo, que é uma espécie de secretário privado do Papa, ou pelo cardeal decano. Daí um dilema importante. Quem elege o Papa? Quem escolhe aquele que usará o anel do pescador? Quem realmente vota no futuro vigário de Cristo?
O conclave, senhoras e senhores, é um ritual praticamente inalterado já há 8 séculos. Segundo fontes históricas, foi o Papa Gregório X que usou pela primeira vez a palavra em 1274 e instituiu a base dos atuais conclaves por meio da Constituição Apostólica intitulada Ubi Periculum. Isso deveu-se à demorada sucessão do Papa Clemente IV, que demorou mais de 1 ano e meio, inclusive, e o Papa então quis prevenir que a escolha do sumo pontífice demorasse tanto tempo, obrigando que a reunião tivesse que ser conclusiva. Um conclave deve começar normalmente entre 15 e 20 dias depois da renúncia ou da morte do Papa, e esse prazo foi fixado, claro, na época medieval, quando viajar até Roma, a partir de qualquer parte do mundo cristão, era uma tarefa que podia demorar semanas, o que obviamente não ocorre mais nos dias de hoje. Bom, é óbvio que nesse intervalo os cardeais aproveitam esse tempo para fazer reuniões entre si, nas quais se debate o estado atual da igreja, ou, muito embora seja teoricamente proibido, sondar articulações, preferências, candidatos, alianças, etc. E esse intervalo denomina-se novendiales. Esse período termina com a missa Proeligendo Romano Pontífice, com a presença de todos os cardeais na Basílica de São Pedro, na mesma manhã em que começa o conclave. Depois, os membros do Colégio Cardinalício dirigem-se à Capela Sistina, onde são selados lá no seu interior e fazem as respectivas votações. Quando um futuro Papa eleito, é expelida aquela fumaça de cor clara que afaga e conforta milhões e milhões de corações por todo o planeta. Mas existe um entendimento muito importante na Igreja Católica também. O entendimento de que o conclave, por meio de cardeais devidamente selecionados, nunca foi o ritual que realmente escolhe o Papa, porque quem escolhe o Papa é o Divino Espírito Santo, que se pronuncia pelas letras e pelas canetas dos presentes. E então vem a pergunta: à luz da fé católica, um Papa poderia renunciar à missão que lhe foi dada? Tal qual um simples chefe de Estado? Ele não chefia apenas o Estado, mas a própria Igreja Católica Apostólica Romana inteira. Então, não se trata meramente de um ofício ou de um emprego. A renúncia perante os homens, que é um ato formal, estabelecida em lei canônica, estaria realmente validada aos olhos de Deus? É o que me pergunto. Se eu, por exemplo, acredito que Deus não anue com a renúncia de um Papa, tal como João Paulo II acreditava, mesmo gravemente enfermo e definhando publicamente, e todos nós vimos isso, para onde eu devo elevar as minhas preces? Será que eu tenho 2 papas simultaneamente? Será que eu devo direcionar os olhos e o pensamento a qual dos 2 pontífices? Bom, no meu mais simplório entendimento, quem coloca é quem tira. E essa função é dada ao Divino Espírito Santo, o mesmo que, segundo a Igreja, inspirou a redação do Novo Testamento e que divide os evangelhos, que são centenas deles, aliás, coletados em centenas de anos e divididos basicamente em apócrifos e não apócrifos. E os não apócrifos são exatamente os que estão na Bíblia Sagrada, pela inspiração divina. Eu não sei se a vontade, se o livre-arbítrio de um sumo pontífice supera uma premissa de tal magnitude. E aí temos um excelente debate pela frente. Abraço a todos.